Bom dia pessoal, professor Alexandre que fala. Vamos hoje aqui resolver 5 questões sobre os assuntos, né, que vinham falando até o momento, né, sobre a atomística. Então vamos resolver essas 5 questões para fundamentar mais o nosso conhecimento e nosso aprendizado, né? Então vamos lá. O átomo é a menor partícula que identifica o elemento químico. Ele possui 2 partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Temos, então, a alternativa A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e carga elétrica de sinais opostos. Então, pessoal, prótons e elétrons não possuem massas iguais, né? Sabemos que a massa, né, temos a nossa equação, que o número de massa, que a massa, né, do átomo é composto por prótons e nêutrons. E que a massa do elétron ele é dimensionalmente irrelevante em relação à massa dos prótons. Então a massa do próton ela é muito maior do que a massa do elétron. E sim, possui cargas elétricas de sinais opostos. Então o erro da questão está justamente possuem massas iguais. Aqui é o erro. B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa. Então aqui já está errado, né? Aqui totalmente errado. E ocupa o maior volume no átomo. C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Então vamos deixar aqui por um instante essa alternativa. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, pessoal, como já disse, né, nas análises da alternativa A, os prótons e os nêutrons eles possuem mais massa em relação aos elétrons, né? Eles são justamente, né, o número de massa constituída pelo número de prótons mais o número de elétrons ou de nêutrons. Em relação a ocupar maior volume no átomo, temos que analisar o seguinte, né? Então temos um núcleo, os prótons e os nêutrons, e temos a eletrosfera, como viemos estudando. Então, dentro de um átomo, os prótons e os nêutrons, ou seja, esse núcleo, aqui é o núcleo, ele compõe um volume menor em relação à eletrosfera, que é muito maior. Certo? Então, o que é que a C fala? Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa, sim, composto pelo núcleo. E ocupam um maior volume no átomo, não. Os prótons e os nêutrons não ocupam maior volume no átomo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, sim, que compõe o núcleo, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Exatamente. Olha só o espaço, né? O volume que ocupa os prótons e nêutrons. E olhe só a eletrosfera, ou seja, muito maior, ocupa muito mais espaço. Ou seja, a eletrosfera onde orbitam os elétrons. Então, alternativa D. Vamos para a segunda questão. Dados os átomos de U e BI, o número total de partículas, ou seja, prótons, elétrons e nêutrons, existente na somatória será. Bom, pessoal, então aqui temos que somar a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons de cada átomo. Então, lembramos que quando temos a representação, né, do átomo, temos que a parte superior, né, lembramos que é o número de massa, e na parte inferior o número de prótons. Então, parte superior massa, parte inferior número de prótons. Então, sabemos que
o número de massa, né, é dado pela equação prótons mais nêutrons, né? Pode ser o Z também, né? O número atômico mais nêutrons. Então, como temos que encontrar a somatória de prótons, elétrons e nêutrons, então já temos a somatória de prótons e nêutrons, né? Então o U ele já é 238, que já é o somatório de prótons e nêutrons. E o número de elétrons. Como é que a gente acha esse número de elétrons? Lembra, pessoal, que o número atômico ele é igual ao número de prótons, né? Z é igual a P. E se um átomo está eletricamente neutro, ou seja, se ele está no seu estado fundamental, ele não é um íon, lembra lá né? Das nossas aulas anteriores, onde analisamos o íon. Então dizemos que se ele está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ora, sabemos que 92 é seu número atômico, ou seja, seu número de prótons. Ora, se ele está eletricamente neutro, eu digo que prótons é igual a elétrons. Então eu somo 238 mais 92. E acho aí a somatória do U. Fazendo essa mesma análise para BI, ou seja, fazendo 210 mais 83, né, e somando o resultado total do U com o resultado total do BI, nós achamos aí 623. Então, recapitulando, temos a representação do átomo. Na sua parte superior temos o número de massa. O número de massa é composto por prótons e nêutrons. E na sua parte inferior temos o número atômico, né, que seria o número de prótons também. Porém, se temos um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se fazer a soma, 238, né, mais 92, e depois a gente faz 210 mais 83. Aí vai ter um resultado, né? Não sei aqui agora pelos cálculos, mas vocês podem fazer aí, vai achar um resultado. Então esse resultado do U, né, total, vai somar com o resultado do BI total, que é 210 mais 83. Então o resultado do BI vai se somar com o resultado do U e vamos achar 623, ou seja, que é a soma dos prótons, elétrons e nêutrons, tanto do U como do BI. Certo? Questão bem interessante aí para a gente analisar. Vamos para a questão 3. Então, na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, vamos atentar aqui para o que a questão fala. Então, estamos falando de elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa, para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que são isóbaros, isótonos, isótopos, alótropos ou isômeros. Então, pessoal, a gente viu que os isóbaros possuem o quê? Exatamente o mesmo número de massa, né? Mesmo número de massa. Os isótonos é o mesmo número de nêutrons. Os alótropos nós não estudamos, né? Podemos ver em aulas posteriores. E isômeros também nós não estudamos. Então, como a questão fala, né, tem utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico. Quando a gente fala de mesmo número atômico, né, faltou aqui eu falar do prótons, do isótopos, né, que é justamente o mesmo número de prótons, né? Ou seja, retomando aqui, então, envolve elementos de mesmo número atômico. Lembrando que número atômico, né, é igual ao número de prótons. Então, isótopos é número de prótons, igual ao número de prótons. Isótopos, mesmo número de nêutrons, e isóbaros, número igual de massa. Então aí
como estão falando de elementos de mesmo número atômico igual ao número de prótons, essa relação seria isótopos, são chamados, né? Átomos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico são chamados de isótopos. Vamos para a questão 4. Então temos aqui algumas afirmações, né, que alguns estudantes fizeram. Então vamos lá. A primeira afirmação é a seguinte: átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico. Sim, átomos isótopos, né, mesmo número de prótons, sim, mesmo número atômico. E número de massa diferente. Sim, parece ser uma afirmativa correta. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o de nêutrons. O número atômico, nós sabemos que é o número de prótons, e não a soma de prótons com nêutrons. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons. Não, pessoal, a gente sabe, né, que o número de massa, né, vamos retomar a equação, o número de massa é igual a número de prótons mais o número de nêutrons, e não de elétrons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Então vimos que isóbaros sim é mesmo número de massa e número atômico diferentes. Átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons. Sim. Então vimos aqui que parece correta a alternativa 1, 4 e 5. Com isso, 1, 4 e 5, letra B. Então, retomando, átomos isótopos. Então, isótopos, mesmo número de prótons, que também podemos analisar como o mesmo número atômico e número de massa diferentes. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons. Não, o número atômico é igual ao número de prótons, não a soma de prótons e nêutrons. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons. Não, o número de massa é prótons mais nêutrons. 4. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Sim, isóbaros, mesmo número de massa. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, número de massa diferentes e mesmo número de nêutrons. Sim, isótonos está relacionado com o mesmo número de nêutrons. Vamos aqui para a última questão. O íon óxido O2- possui o mesmo número de elétrons que... Então, temos aqui dados o número atômico do O, do F, do Na, do Ca e do S. Então, temos que analisar, né? O O tem o número atômico do O, né, do oxigênio, é Z igual a 8. Né? Então, sabemos aqui que o óxido -2, ele não está o quê? Eletricamente neutro. Se ele não está eletricamente neutro, nós não podemos dizer que o mesmo número de prótons é igual ao número de nêutrons. O mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de elétrons. Ele está eletricamente neutro. Então, se ele está com carga -2, ele está com 2 elétrons a mais do que esse número, né, esse número de prótons, né? Então a gente analisou lá, né, nós estudamos que quando ele está eletricamente neutro, prótons é igual a elétrons, o número, né? Porém, como ele está com carga -2, ele está com 2 cargas a mais do que a carga do próton. A quantidade, quer dizer, né? Não a carga. Carga é prótons positivo e elétrico negativo. Então a quantidade, né? Ele está com excesso de quantidade de elétrons, então com -2. Então, se ele está com Z, que é o número de prótons, igual a 10, e ele está carregado excessivamente de elétrons, ele vai estar com 12 elétrons, né? Com 10 mais 2, né? 12 elétrons. Então vamos analisar o íon fluoreto F-1. Então vamos analisar aqui. Então o F, ele tem número atômico 9, então número de prótons 9. Com -1 ficaria com 10 elétrons. Não, a gente
precisa de 12, né? Que para bater igual ao íon óxido. O Na, né, o átomo de sódio, ele está dizendo aqui eletricamente neutro, tem Z igual a 11, não. Se ele está eletricamente neutro, ele tem prótons igual a 11 e elétrons igual a 11. O cálcio tem 20. Não, já está muito maior, né? Muito superior. E o íon sulfato, o íon sulfeto, né, Z igual a 16. Pô, pessoal, aqui realmente o Z, né, é igual a 8. E o 10, é porque eu estava achando estranho aqui. Mas vamos lá. Interessante a gente errar aqui na videoaula, não vou suspender a gravação. É porque realmente eu estava achando estranho, né? O número de prótons é 8 e não 10. Né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu deixar bonitinho. Vou deixar aqui essa análise, né, que eu fiz. Que foi falta de observação mesmo, de atenção. Vamos lá. Opa, voltando aqui. Então Z é igual a 8. Então o número de prótons é igual a 8. Então, já que ele tem menos 2, né, de carga excessiva de elétrons, então ele vai ter 10 elétrons. Certo? Então o íon fluoreto ele tem 9 de prótons. E já que ele está a menos 1, ele vai estar também com 10 elétrons. Então, alternativa A. O sódio, o átomo de sódio, se ele está eletricamente neutro, ele vai ter 11 elétrons e 11 nêutrons. O cálcio, ele tem número atômico 20, ele tem 20 prótons. Cálcio mais 2, se ele tem 20 prótons, ele está mais 2, ele vai ter 18 elétrons. E o íon sulfeto, se ele tem 16 prótons, mas ele está com carga menos 2, ele vai ter 18 elétrons. Então, aqui a alternativa, né, a letra A é correta. Certo, pessoal? Então, esse aqui foi nosso vídeo de resolução de 5 questões.